Mas é, de volta por aqui. Que legal você de novo aqui com a gente no programa Tocando Oculto, fazendo mais um programa daqueles que a gente fala que dá muito pano pra manga, porque tem muito assunto. Uma coisa só, uma hora só, uma hora e meia também não dá. Mas a gente tenta, né? Hoje a gente andou divulgando que a gente ia fazer esse programa sobre o voodoo. Como dizia o Pica-Pau, o voodoo é pra Jacu, né? Olha ele aí falando isso aí, ó. Obrigada. Meu assunto de hoje discorrerá sobre o culto do voodooísmo. Telegrama pra Dona Gina Estafa. Silêncio, eu estou no ar. O voodoo é praticado nas regiões mais primitivas. Ah, bobagem. Realmente, alguns jacarés são famosos na prática dessa feitiçaria para obter comida. Papo furado. Chega pra lá, irmã. Voodoo come angu. Voodoo é tapiação. Oh, é? Vou mostrar pra ele um pouquinho de magia negra. Ash! O que foi isso? Bem, como eu ia dizendo, voodoo é pra Jacu. Oh! Então, tá vendo? O Pica-Pau mesmo dizia que voodoo é pra Jacu. Qual que é a realidade? É engraçado que através do desenho eles mostraram uma realidade pra gente, que é uma realidade de uma cultura africana, não é isso? Isso. E da onde vem? O que você trouxe de informação pra gente sobre esse tema, com respeito ao voodoo? Vamos lá. Bom, E a importância dele aqui pro tema de hoje. sim, bom, é que o voodoo, ele entra, logicamente, dentro das tradições arcanas da magia, né? Uhum. O voodoo, ele é a evolução do xamanismo africano, Ah, né? Então, para explicar ele, eu vou ter que explanar as suas estruturas, né? Bom, começando pelo termo, vai. Tem algumas teorias, tá? Alguns acreditam que o termo venha da expressão voodooise, que é uma forma de bruxaria medieval francesa. nossa. Né? Outra teoria sustenta que o nome viria de um deus pré-colombiano chamado Vota, um deus serpente, né? Onde os negros que foram para o Haiti teriam identificado com a sua divindade Dambala, né? Ah, tá. E foram povos negros do Daomé que foram para o Haiti, tá? Eles identificariam o Votan com Dambala e aí surgiria o termo voodoo. Mas a versão mais certa, mais acertada, é que o termo venha do dialeto Fongbé, do Daomé, né? Que é? É a expressão que significa... Ele designa entidades tanto boas quanto más, e é uma palavra que, em última instância, representa Deus, mistério, magia, né? Entendi. Os voodoo também remete aos voduns, que são os espíritos ancestrais. Esses espíritos ancestrais do povo do Daomé, de tão antigos, e pelo fato de se perder na noite dos tempos, eles perderam também características humanas, né? Então eles são conhecidos como Loás. Nossa. Né? Então o voodoo, ele é uma religião. É uma religião, porque ele tem sacerdócio, ele tem culto, né? Ele tem fiéis. Então ele é uma religião. Não é só uma religião, porque é uma religião muito antiga, muito primitiva, não no sentido pejorativo, no sentido de antiguidade, né? Então ela também inclui magia, calendário mesmo, feitiçaria. Né? Exatamente. Então você tem dentro do conceito religioso voodoo, você tem duas linhas principais, que é o culto Rada e o culto Petro. O culto Rada, ele está mais associado à magia branca, e o culto Petro mais à magia negra. Embora as divindades cultuadas no culto Petro também pratiquem tanto bem quanto mal, né? O sacerdote do voodoo, ele é conhecido como... Ele pode ser chamado de Papaloi, né? Ou ele pode ser chamado também de Rumfor. E a sacerdotisa, ela é chamada de Mambo. Mambo ou Mamaloi. Tem muita semelhança, até certo ponto, com os cultos
com os cultos africanos aqui no Brasil, culto afro-brasileiro. Você vai encontrar. Embora ele seja de uma matiz ancestral diferente por questão de etnia e tudo mais. Né? Teve povos também do Daomé, pelo que eu andei vendo, que chegaram no Maranhão. Mas eles foram absorvidos pelas outras etnias. Tá? Né? Então, o voodoo, ele saindo do Daomé, né, que hoje na África é um lugar conhecido como Benin, e essas etnias, elas chegaram na região do Haiti e colonizaram lá. Né? Na época na época da colonização, os povos, houve um êxodo, né, de povos negros para várias partes das Américas, né? América do Norte, América Central, América do Sul. Então, ali ficou formatado essa etnia, vinda do Daomé. Né? E o voodoo, para ficar mais fácil o entendimento dele, nós podemos defini-lo por 3 princípios básicos, né? Que é aquilo que é conhecido como um eixo, é um mastro chamado de potin mito. As palavras elas são francesas porque foram os franceses que colonizaram o Haiti. O Haiti também ele foi o primeiro país das Américas a se libertar dos colonizadores europeus. Que foram os sacerdotes voodoo que fizeram a coisa acontecer lá. Caramba! Que realizaram a revolta que levou à libertação deles. Isso é muito interessante. É interessante. Muito interessante. Mudou muito com o tempo a cultura inicial para o que é hoje? Assim, a coisa foi se formatando ali com uma certa rapidez, porque eles trouxeram uma ancestralidade africana que foi reaclimatada naquele novo solo. Então o voodoo, ele se tornou sincrético no sentido de que ele também absorveu uma cultura popular católica. Como os negros eles eram proibidos de praticar os seus cultos, a princípio, eles começaram a mascarar com os santos da Igreja Católica. E isso ficou uma presença, ainda hoje, no voodoo. O voodoo ele tem uma particularidade interessante, de absorver coisas, sem nunca perder sua característica. Isso é interessante. Interessante. Isso é interessante. Então, os 3 princípios, o potin mito, ele é um eixo que liga céu, terra e submundo. Céu, terra e inferno. Tá? No voodoo, o centro do mundo está na África, está na Guiné. Esse eixo representa esse eixo, da onde surgiram os deuses, surgiram os homens e tal, dentro da tradição voodoo. Então você tem esse mastro. Esse mastro ele representa a encruzilhada dos mundos. Ele representa a árvore primordial, é a mesma árvore que está descrita nos outros sistemas mitológicos, né? Por exemplo, a árvore do bem e do mal na Bíblia, a árvore Yggdrasil na tradição nórdica, né? A árvore de Halupu na tradição sumeriana, e por aí vai. Então no voodoo, esse mastro ele é consagrado a um dos principais loás, um dos principais deuses voodoos, que é Papa Legba, que é o Senhor das Encruzilhadas. Né? Essa encruzilhada ela delimita o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Tá? O segundo ponto para se entender o voodoo é o mistério dos vevés. Os vevés eles são símbolos, são sigilos mágicos, né? Desenhos geométricos que representam a manifestação e a essência de cada loá. Né? Os loás principais no voodoo são Dambala, o deus serpente, Papa Legba, que eu acabei de citar, o Senhor das Encruzilhadas, e o Barão Samed, que é o Senhor, é o Deus da morte, o Senhor dos cemitérios. Interessante que você falou sobre um ser serpente, que assim como no Egito também tem, né? Também, tem semelhanças, é interessante você ter tocado na sua. Mas no voodoo é o seguinte, o universo, Deus no voodoo, ele pode ser chamado de Papa, ou ele é mais conhecido como Grande Mestre. Né? Então Deus no voodoo, ele cria o universo e se retira. Ele se retira.
Então, quando ele se retira, ele deixa a administração, né, do universo na mão dos Loás, que são esses deuses que eu estou citando aqui. Certo. Esses 3 principais, mas tem outros também. Então nós temos os gêmeos Marassa, né? Toda a evocação voodoo começa pelos gêmeos Marassa e por Papa Legba. Por quê? Papa Legba, ele é o que abre os portais. Ele abre a encruzilhada entre os vivos e os mortos e entre os mortais, os vivos e os Loás. Então você só pode se comunicar com os outros Loás depois que você conjurou, evocou e fez as oferendas a Legba. O que eu te pergunto é isso. Entendeu? Quais são as ferramentas que a pessoa que pratica o voodoo ela tem que ter? Ela tem que ter. Então, o Rugan, ele usa uma maraca, que ela é cheia de terra de cemitério, cheia de, como é que é, de vértebras de serpentes e determinadas ervas que são secretas e tal, né? Que é usada para, como é que é, a conjuração. Essa conjuração, ela é feita através de cantos mágicos e o traçado dos vevés no solo. Esses vevés, eles são ditados pelos próprios Loás e são tradicionais. Então, cada vodum, cada deus vodum, ele possui seu próprio brasão, seu próprio vevé, tá? Então, nós temos também, além desses que eu citei, nós temos o Carrefour, Papa Carrefour, que também ele é uma entidade também associada à morte. Ele vem como uma criança de braços abertos, né? E não, É estranho mesmo o nome do mercado ter pegado esse nome. é que é encruzilhada, né? Encruzilhada. E tem também um outro deus da morte, uma outra configuração, que é o Gedé ou Gedei, né? O Gedei, ele foi o primeiro ser ressuscitado da morte pelo Papa Legba, né? Então, na tradição voodoo, os mortos, eles vão para uma ilha embaixo do oceano. Quando eles morrem. No mundo interterreno, por exemplo. Quando eles morrem. Eles ficam lá 1 ano e 1 dia. E eles são libertados por uma operação mágica voodoo, e eles são alojados dentro de uns recipientes chamados gov, que são uns vasinhos de barro fechados, mas que tem uma boca humana esculpida, né, em alto relevo. E ali esses instrumentos permitem a comunicação com os mortos, né? Então o que acontece? Quando acontece esse processo de morte, e o voodoo ele é muito interessante, ele é muito rico na questão do conhecimento voltado para a morte, tá? Voltado para a morte. Então eles dizem que as almas dos mortos ficam naquilo que eles chamam de águas da penitência, que é uma espécie de purgatório. Então os adeptos voodoos, eles resgatam as almas dos seus ancestrais e as endireitam no altar da família. Então há um culto incessante aos ancestrais. É interessante. Se algum mortal ele adquirir grande força, poder e sabedoria, ele é absorvido em algum lugar. Você tem alguma semelhança com a constelação? Constelação Tem também. Veio de lá, né, a constelação? Não, tem também, tem. Então vamos lá, nós vamos chegar nesses pontos aí. Só vou dar a formatação básica para a gente ir discorrendo sobre isso. Então é muito rica. A tradição voodoo, vocês não têm ideia de como ela é. Então, coloca pra gente aí, porque como ela é rica. bem É legal, interessante, porque né? aqui nós vamos desmistificar superstições, né? Preconceitos idiotas e tal, né? E mostrar uma tradição legítima. Né? Eu não estou querendo aqui fantasiar e dizer que tudo isso é um mar de rosa, não é isso. O voodoo ele é voltado sim para uma vertente obscura também, mas que tem muita seriedade, né? Você não vai se dirigir a esse tipo de mistério se você for uma pessoa logicamente superficial, né? Então, o terceiro ponto é os números secretos e sagrados também no voodoo. Né? Também tem. Que geralmente é sempre uma questão. O 3 é muito importante. 3. Por exemplo, eu falei do Potã e Mitô, que é o eixo dos mundos.
que é o símbolo de Legba, o Senhor das Encruzilhadas, que une céu, terra e submundo. Céu, terra e inferno. Né? Tá. Os vevés, que são os sigilos e os padrões geométricos secretos, os brasões secretos de cada Loa. Né? Tá. Que mais? Esses 3. O processo de iniciação voodoo, por exemplo, é em número de 3 também. Né? O adepto ele fica imerso nas águas da penitência. Ele sofre a incorporação dos Loas e ele recebe o nome secreto de poder. Esse ritual ele é realizado dentro de uma cerimônia que é chamada de Meditet, que significa, ela se refere ao Loa da cabeça. Então você vai descobrir qual que é o teu Loa regente, e no voodoo eles dizem que sempre a personalidade do indivíduo reflete a personalidade de seu Loa. E tem horário certo para isso? Tem horário certo para isso? Acontecer de noite, de manhã, de tarde? Tem variações. Isso aí depende também de cada, dentro do processo de descoberta de cada entidade, isso vai ser estabelecido, né? Isso pode mudar também de pessoa a pessoa? Não, de Rumfor para Rumfor, né? Peristilo, é o local onde eles se reúnem para fazer o ritual. Por exemplo, se um adepto voodoo for fazer sua prática num lugar que é fora do templo, ele tem que ter na mente dele o mastro do Potã e Mitô, que é onde tudo acontece. É o eixo dos mundos. Ah, sim. Né? Mas isso na magia, isso sempre acontece na magia. Você está sempre trabalhando com céu, terra e inferno. Submundo. Quando você está numa encruzilhada também, fazendo algum tipo de ritual, você está mexendo com o mesmo mistério. Né? Aliás, os vevés eles remetem a esse mistério. Entre os Loas também, é muito vasto, né, o panteão. Estou citando alguns aqui para dar um entendimento, né? Depois vocês vão poder consultar isso em livros e tal, vão se informar melhor. Tá. Mas, por exemplo, você tem também uma deusa do amor, que é Erzuli, né? Então você tem todo um panteão voltado para todas as questões humanas, tá? E é uma hierarquia. É uma, né, de poderes e tudo mais. Os 3 principais, como eu tinha citado, ou os 4, né, Marassa, Dambala, Marassa, que são os gêmeos. Esses gêmeos, eles são considerados acima dos próprios Loas, né? Eles têm um contato lá misterioso direto com o deus oculto do voodoo. E você tem Dambala, que é o deus serpente. Você tem Papa Legba, que é o senhor das encruzilhadas. E você tem o Barão Samedi, que é o deus dos mortos. É ele que abre a sepultura para cada um que vai morrer. É ele. E ele mata e ressuscita também. Ele é um dos Gedei, um dos mortos ressuscitados. Qual é o princípio fundamental dessa filosofia? O princípio fundamental? Ela é um sistema que ele tem tudo, tá? Ele tem divinação, ele tem iluminação, ele tem todos os processos que tem nas outras tradições. A única questão é que ele tem um caráter mais primitivo, mais primal. Ele também usa feitiçaria, usa magia, né? Então, voltando à questão lá do rito culto Rada e o Petro, no culto Petro, você tem a figura do Bokor, que é o feiticeiro. O feiticeiro. Né? O feiticeiro, ele é uma figura peculiar no voodoo, tá? Pela fisionomia, pela vestimenta? Não, pelo exercício do ofício dele. Pelo exercício do ofício dele, né? Que é o quê? Um sacerdote, ele presta reverência aos deuses, ele serve aos deuses. E o Bokor, ele é um personagem mais enigmático, ele vive dentro do esquema geométrico dos vevés e das encruzilhadas, ele vive no espaço entre mundos. E ele não segue as regras. E alguns dos feiticeiros possuem poderes genuinamente xamânicos. Quando eu falo genuinamente xamânicos, eu estou querendo me referir... Então é xamã mesmo. É xamã. Ele tem o poder de entrar dentro dos espíritos. Dentro de uma cerimônia que no voodoo é conhecida como... A abertura dos olhos. Quando ele abre os olhos conscientemente dentro do Loa. Em vez dele ser incorporado pelo Loa,
é ele que incorpora o Loa. Quer dizer, o Loa incorpora ele, mas ele abre os olhos dentro da essência do Loa e controla o Loa. Caramba! Isso é feitiçaria pura, isso. Uhum. Né? Porque mesmo quando a palavra é usada acidentalmente, isso também acontece aqui nos cultos afro de matiz africana aqui no Brasil, como o candomblé e tal. Uhum. Mas não há. O feiticeiro ele não possui o orixá. Uhum. Né? Tá. É aí que tá. No caso do voodoo, sim. Tem. O Bokor faz isso. O Rungan geralmente não. A menos que ele seja um Bokor também. E ele tem esse poder. Né? Então existe essa peculiaridade. A anatomia oculta do homem também é interessante no voodoo. Tá? Então, assim, a anatomia oculta do homem no voodoo, ela é compartimentada da seguinte forma. Você tem o corpus cadáver. Corpus cadáver significa corpo cadáver. Que é o corpo humano mortal. Uhum. Né? Esse corpus cadáver ele é acompanhado por aquilo que eles chamam de Grand Bonange. Grand Bonange é o grande anjo bom. Né? Esse grande anjo bom ele se associa ao hálito e à sombra. Nossa! Mas ele também é acompanhado pelo Tibonange, que é o pequeno anjo bom. O pequeno anjo bom ele é associado à penumbra, ao coração e à consciência. Mas todos fazem parte de um mesmo processo de... Está todos unificados no corpo humano. Então, mas com que finalidade? De ganho de consciência ou proteção? Isso aí marca, por exemplo, a união do corpo do homem, do próprio homem, com o mundo dos espíritos, com o mundo sagrado. Né? Para o voodoo, existe a humanidade e existem seres inteligentes de inigualável poder, habitando dimensões secretas. Mas você não falou de nenhum demo aí no meio. Você não falou de nenhum demo. Não, mas tem também. Se você tem o pequeno anjo e tem o anjo maior. Não, eles não usam o termo demon. Mas, assim, se você fizer comparação, é um daimon também. Porque o daimon, veja bem, o daimon, a palavra daimon, demônio, significa pleno de conhecimento. Os daimons, a princípio, eles são tanto bons quanto maus. Né? Numa classificação antiga, você vai encontrar os Agatodaimon, isso no Egito mesmo, no Egito já da era ptolomaica. Você vai encontrar os Agatodaimon, que são os demônios bons, e os Kakodaimon, que são os demônios maus. Você falou disso uma vez também. Tem isso. Tá? Depois, com a ascensão do cristianismo, o termo demônio passa a ser aplicado essencialmente ao mal. Tá? Tá. Não, mas dentro Mas dentro da linha voodoo, mas tem seres ali que são terríveis, né? Assim, que são... Então existem seres espirituais superiores que vivem em dimensões secretas, que exercem poder sobre o homem. Então o voodoo, ele vai ensinar os seus adeptos a como lidar com isso, como se proteger disso e como usar isso a seu favor. Por que eles não usaram isso na África como um todo, para se livrar da fome que tanto assola o país há tanto tempo? Mas quem disse que eles não usam? Então, mas por que eles estão nessa tempo todo? Não saíram dessa ainda? Mas assim, é uma questão que você tem que analisar assim, com certa cautela, tá? Porque existe muita miséria, de fato. Isso aí tem processo, isso tem como é que é? Tem significações históricas que não vai dar para nós ficarmos explanando isso aqui, tá? Agora, por exemplo, existe uma tribo lá, pelo que eu andei estudando, existe uma tribo dos Bosquímano, por exemplo, que eles são nômades, eles estão ainda na fase da caça e da coleta. Né? Nossa, primitivos, né? Então, mas é interessante para você ver como é que funciona essa coisa. Isso aí é estudado pela antropologia. Então, por exemplo, como eles são caçadores, quando falta comida numa região, eles têm que mudar para outra. Então, quando a fome aperta, eles entram num nível de extremo perigo, eles fazem um ritual, e esse ritual, milagrosamente, devolve a abundância da caça e da comida para eles. Então, a coisa ela funciona. Só que assim, tem que ter muito cuidado e olhar com bastante calma, porque, a princípio, você pode pensar isso também. Sabe? Porra, mas por que os caras não... Também tem uma outra questão que é legal também, já que você tocou no assunto, você fez uma excelente pergunta, é assim, você não pode medir a magia por processos meramente quantitativos. E nem tudo que você vê no universo é o que aparenta ser.
Às vezes você pode ver, por exemplo, tem determinadas entidades no voodoo que aparecem como um mendigo, cara. Só que não quer dizer que ele é um mendigo. Ele tem poder, cara. Se você se meter com ele, você tá fudido. Você entendeu? Se você for pela aparência, então é isso. Isso acontece em vários também contextos míticos, né? Além do voodoo. Por exemplo, na Índia mesmo, as pessoas tomam certos cuidados, porque, por exemplo, o próprio Shiva ele costuma aparecer na pele de um mendigo e de um andarilho. E é um ser de imenso poder. É um ser de imenso poder. Você não tem como, né? Odin também, entre os nórdicos, ele aparece como um velho andarilho. Então assim, tem que se tomar um certo cuidado quando você está entrando no terreno do sobrenatural. Porque nem sempre o que aparenta ser é aquilo ali. Pois né? A gente sabe que dentro do assunto, sim, você perdeu o fenômeno, mas a gente está entrando numa era agora cada vez mais densa de efeitos cataclísmicos, né? Então os efeitos vão ser acentuados, né? Cada vez mais frio, mais calor, mais chuva, enfim. E isso vai deixar ainda as pessoas com cada vez menos comida na mesa. Sim. Né? Então isso provavelmente vai chegar até eles também, né? Isso vai estar acontecendo também na África, né? Então eles vão utilizar esse tipo de situação de voodoo para mudar esse cenário? Eles usam, porque veja bem, aquilo que eu te falei, a magia, ela segue caminhos tortuosos. Ela não está merecendo esses efeitos climáticos que a gente pensa? Não necessariamente, porque, por exemplo, veja bem, houve toda essa questão do êxodo dos povos negros e tudo mais. Então, assim, muitos se espalharam pelo mundo. Muitos deles também gozam de padrão de vida muito bom também. Sem dúvida, entendeu? Não, sim. Então, assim, você tem que entender assim, a magia, ela vai dar certo de uma forma ou de outra, pelos seus próprios meandros secretos, tá? Então, isso também se inverte, também acaba se revertendo também, então, isso aí é uma questão que precisa de mais tempo para meditar, para entender isso, mas é bom deixar claro isso também. Sim. Também é bom porque isso é uma pergunta que fica evidente na cabeça das pessoas. Porque assim, tudo bem, quando eu estou falando dessas coisas, por exemplo, eu estou falando de Gedei, e que os Gedei ressuscitam os mortos, são mortos ressuscitados, é claro que as pessoas vão pensar numa questão fictícia, de, sei lá, ou de mitologia, mas isso realmente acontece, tá? Agora, acontece, quem é capaz de compreender isso aí? Só aqueles que são despertos realmente nessa tradição, que despertaram. E esses que despertaram, eles vão continuar mantendo o véu. Eles não vão abrir isso aí só para agradar os profanos. Isso é uma lei fundamental na magia, cara. É isso. Ou você acredita e encara, ou você cai fora e não acredita e pronto. E realmente considera tudo isso uma tolice, por aí. É assim que a coisa funciona. Não tem muito o que acrescentar nisso, né? Mas vai muito mais além do que um boneco. Como é que é a história do boneco? Exato. O boneco no voodoo, que se confunde com o próprio nome voodoo, e não está também errado, porque você também pode usar o nome voodoo ao processo do enfeitiçamento. O enfeitiçamento no voodoo, ele tem duas palavras-chave para você entender. Você tem o conceito do Obea, e você tem o Anga. O que significa isso? Então, Obea é a palavra de poder que controla os espíritos. Através do boneco. Não, calma aí, chega lá. O Obea, ele controla os espíritos através de uma corrente ofídica, que é culto secreto de serpente, capaz de dominar os seres sobrenaturais. Mais uma ligação. Os espíritos supra-humanos e os espíritos dos humanos também. Os espíritos dos mortos também. Porque também tem necromancia também no voodoo. Caraca, meu. Tem prática com a alma dos mortos, controla, se domina. Os caras conseguem, por exemplo, aprisionar uma alma num recipiente ali, escravizar ela, num espelho. Então, tem muita coisa. Tudo aquilo que a gente vê em filme funciona, né? Funciona, funciona. Não é papo furado, funciona. Caramba. Tá? Então, como é que é? Para não me perder do que eu estava falando antes. Eu te perguntei sobre o lance do boneco. Do boneco, então. O boneco isso aí é chamado de Dagide. Dagide é um termo grego, que significa efígie. Efígie. Tá? E no voodoo você vai ter o termo de Niganga, né, para descrever o objeto onde você vai assentar o poder que você está conjurando. Como é que essa coisa, a coisa do boneco, né,
Qual a finalidade de ter esse boneco desse Isso aí ritualista? também é conhecido no ocultismo também como envultamento. Né? Vulto é uma palavra derivada de Dagd, que representa a efígie, a imagem. Isso aí funciona através da magia da similitude, a magia da imitação e a magia do contato. As duas coisas combinadas, o que acontece? O feiticeiro, ele precisa do nome da vítima, ele precisa de algum testemunho, pode ser pele, sangue, esperma, cabelo, dente. Qualquer prova, né? Qualquer prova. Do sujeito. Que vai ser enfeitiçado. Ou se ele pegar algum osso de algum ancestral do cara também. Também dá. Tem esses meandros aí também, tá? Então, o que acontece? Por quê? Uma coisa que pertence a você, continua pertencendo a ti. O teu nome, por exemplo, ele tem a vibração da tua essência secreta. Então, ele continua fazendo parte do teu corpo. Não importa a distância que exista. Não importa que você esteja do outro lado do universo. Mas e quando a pessoa muda de nome porque mudou de sexo? E quando a pessoa muda de nome porque mudou de sexo? Vai pegar esse novo nome. Vai continuar. É por isso que os magos usam nomes falsos. Isso é um fato. Entendi. Isso é um fato. Isso vem do Egito, tá? Isso é uma tradição genuinamente egípcia. Olha só. Foram os feiticeiros egípcios que descobriram isso aí. E que legaram isso aí. E como os egípcios estão muito próximos ali, porque o Egito fica no norte da África, então esses demais povos africanos tiveram alguma aproximação ali também, né? Então tem algumas semelhanças, né? Mas qual que é a fórmula do voodoo? Então, vamos lá, calma aí, vamos por parte. Primeiro, eu estou explicando essas leis, tá? São leis mágicas que foram, por exemplo, bem plenamente descritas no livro do Sir James Frazer, O Ramo Dourado. Né? Ele fala das leis da magia. A lei da similitude, a lei do contágio. Né? Por quê? Porque a magia ela lida com uma lei de causalidade estranha à ordem natural. A magia ela provoca vínculos inevitáveis entre coisas distantes, através do contágio e através de um ato teatral. Eu teatralizo uma coisa que eu quero que aconteça a um alvo, a uma vítima. Seja para o bem ou para o mal. O boneco não é usado só para o mal. Você pode agir à distância para uma pessoa para curar ela também. Pela efígie. Né? E é um boneco diferente? Toda vez é um boneco diferente? Não, o boneco, a substância dele pode ser feito de cera, ele pode ser feito de barro, ele pode ser feito de... Tamanhos diferentes? Tamanhos diferentes, mas quanto mais ele parecer com a vítima, melhor. Tem que ter essa... Tá. Então, mas não é só isso. O feiticeiro, como que ele consegue fazer isso? Não é através de uma superstição tola. Pelas leis da magia, o que ele faz? Através de uma cerimônia, que é o batismo da efígie, ele consegue atrair o duplo, o corpo astral, o duplo magnético dessa vítima para a efígie. De modo que o que ele fizer na efígie vai repercutir no corpo que ele quer atingir. Esse é o sentido do enfeitiçamento, do envultamento. Mas também existem proteções. Também tem. Proteções. E outra, se o outro cara também for um feiticeiro e for mais forte que esse, aí tá uma guerra legal. Um dos dois vai se ferrar aí. Entendeu? Então esse é um processo interessante aí, né, que entra, logicamente. Outra questão no voodoo também são os zumbis. Né? Zumbis. Pois é, zumbis. Sabe? E é uma coisa também muito secreta no voodoo, né? Que assim, é oculto numa névoa de lendas, suposições, né? Tem um livro muito interessante que eu até recomendo também, de William Seabrook, que chama Ilha da Magia, que é um livro sobre voodoo. É um inglês que viveu um tempo entre os praticantes de voodoo no Haiti. Ele chegou também a ser iniciado e ele escreveu um relato interessante. Para quem tem interesse também, já é a primeira dica. Depois eu vou indicar mais dois livros. Então, ele fala de um tal de Joseph, né, e a mulher dele, né, vou tentar lembrar o nome dela, mas assim, ele tinha escravizado alguns zumbis. Que é o quê? Eles iam no cemitério, mediante determinadas fórmulas lá, eles puxam esse morto,
Esse morto vem assim, sem alma, né? E ele passa a servir ele. E eles usavam esses zumbis em plantações de fazenda. Mas é um morto físico? É um morto físico. Caramba. Olha que coisa louca. É mesmo. E ele andava com esses zumbis pra cima e pra baixo. E a mulher, ela tinha, como é que é? Ela tinha dó. É um morto recente. Então, mas tem uma coisa, você não pode dar não pode dar nada salgado para eles. Ah, é por quê? Porque o sal simboliza a vida e ele destrói a fórmula necromântica lá e ele... Nossa. E ela, uma ocasião que ela estava indo para uma igreja católica, isso aconteceu lá nos anos 30, tá? Os zumbis foram com eles. E aí ela acabou se descuidando e comprou uns pistaches de um vendedor ambulante e deu para eles. E eles despertaram na hora. E foi uma coisa horripilante, porque eles gritaram e imediatamente correram para o cemitério, subiram as montanhas para correr para o cemitério, para voltar para suas tumbas. Né? É um relato que ele coloca lá. Eu estou relatando o que ele relatou. Né? Não estou aqui pedindo que ninguém acredite nisso, mas Caramba, que interessante. é um relato. Tem um que encontraram na menina, tem um caso também de voodoo, de zumbi, de uma menina também, que era uma menina de uma família rica. Só que ela foi encontrada num lugar lá que não tinha nada a ver. E alguém que conheceu levou ela embora. Né? E ela tinha morrido. Era uma morta que eles tinham catado. Né? Então eles tomam certos cuidados lá, até ritualísticos, para seus mortos não serem vítimas de zumbificação. Que isso também é frequente. Eles acreditam nisso. Agora, aonde tem fogo, onde tem fumaça, tem fogo. Na magia, você tem que procurar os mistérios disso aí. Isso tem um fundo de verdade. Ainda que não seja essa verdade literal, que você vê em filmes de terror e tal, mas ela tem uma realidade, né? Então, porque assim, zumbis também, de certa forma, também são os mortos erguidos pelos espíritos Gedé, também. E qual a finalidade só servir? É a mesma coisa. Eu vou te perguntar também, qual a finalidade do Cristo ressuscitar o Lázaro? É a mesma finalidade, Fred. Só que é outra tradição, é outra cultura. Entendeu? Não é menos válido que Lázaro levantando a tumba. Entendeu? Entendi. Que também é outra projeção de Osíris ressuscitando, cara. É isso. Osíris é o primeiro lá no Egito, a primeira múmia lá que é ressuscitada. Então, assim, são isso. Essa é a questão que nós... Serviçais, são serviçais. Eles fazem esse ritual de acordar os caras. No caso do zumbi. O zumbi é um ser sem alma. Tal. É para servir quem acordou. É isso aí. Por exemplo, você encontra pessoas vivas zumbificadas. Gente, tem muita gente que é verdade, pessoas que, por exemplo, vivem apenas para uma função meramente protocolar na vida. Isso não é um zumbi? É verdade, tem razão. Sem a parafernália toda, de qualquer maneira, está acontecendo isso. Está acontecendo isso. Isso é verdade então, estou aqui levantando alguns pontos do que é associado a voodoo e tal, mas mostrando que é uma religião, que é uma tradição mágica. Essa tradição mágica ela é muito profunda, né? Porque a questão do corpus cadáver, do Grand Bonange e do Petit Bonange, que forma a anatomia oculta do homem, é importantíssima nos processos de feitiçaria, né? Por quê? Porque o feiticeiro ele é capaz de realizar esses mistérios no seu próprio corpo. Ele próprio vai se ressuscitar a si mesmo como uma entidade supra-humana. Né? O voodoo ele possui todos esses elementos. Ele não sai fora disso. Inclusive também existe, eu vou até indicar depois um livro da vertente chamada gnose e voodoo, voodoo gnóstico. Né? Então teve um mago chamado Michael Berthiaud que ele fez essa combinação. Por ele ser iniciado nas duas tradições e por ele também compreender que o voodoo também tem a sua gnose. Né? Então ele fez um trabalho muito interessante, né? Tem material sobre isso. E então a questão ela vai muito além dessas superstições baratas, né? Assim,
quando a gente vai analisar uma tradição, é legal a gente se despojar de preconceitos e tentar ao máximo entrar na cabeça deles, daqueles praticantes, porque aquilo é real, é visceralmente real para eles. É tão real no Haiti que, por exemplo, no Haiti, por exemplo, as crianças, elas têm uma série de cuidados. Você já é educado nessa cultura desde a mais tenra infância, né? Então você já é preparado dentro de uma esfera sobrenatural. Né? Então, por exemplo, eles tomam cuidado com ficar brincando com sombras, porque eles acham que as sombras podem se misturar. Eles têm cuidado de sair ao meio-dia, porque eles acreditam que é a hora que as sombras são mais facilmente capturadas. É claro que eles entendem isso como uma ligação com as contrapartes ocultas do ser. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de alguma tribo muito primitiva. Não precisa ser necessariamente na África. Pode ser nas Américas ou na Ásia. Ele evita de ser fotografado. O homem ocidental, civilizado, pode achar que ele é um ignorante. Mas quem é ignorante é o homem ocidental, civilizado. Ele não está errado, porque ele sabe que se o cara pegar a imagem dele, pode agir, ele toma esses cuidados. Sim. Entendeu? Hoje em dia o que mais tem são imagens espalhadas. Tem, e quem domina a feitiçaria usa isso. Mas também existem assim, a magia ela tem mistérios dentro de mistérios e infinitamente, tá? Então você também, depende também se você tem uma magnitude de poder, você está se lixando, pode usar a tua imagem à vontade. Eu não tenho medo, eu apareço aqui, eu estou mostrando a imagem. Ninguém conhece o meu nome mesmo, ninguém conhece. Eles conhecem que é a minha essa máscara que eu uso aqui para chegar a vocês que estão assistindo. Que chamam de José Alves. Que é José Alves, mas eu tenho muitos nomes, muitas hipóstases e pronto. Então eu me garanto, por exemplo. Agora, quem tem. Agora então, mas esse tipo de cuidado ele não é idiotice. Então esse primitivo ele não é idiota. Tá? Então por que isso? Porque a cultura que foi se desenvolvendo no Ocidente desde a ascensão da Revolução Industrial e do Iluminismo, já culminando com a Revolução Industrial, ele moldou a mente do ocidental, sobretudo, num processo de entendimento racional, só racional, né? E ele usou a ciência para respaldar essa racionalidade. Nada eu jamais tenho nada contra a ciência, eu adoro estudar ciência também. Só que a ciência, para mim, ela é um instrumento na minha mão. Ela é um instrumento, assim como a religião é outro instrumento, assim como a arte também é outro instrumento. Pois é, né? Você falou uma coisa importante. Então aí que está a questão. Nós vamos demolindo as ideias preconcebidas, falsas, agindo inteligentemente. Tá? Doutor, mas a gente, na verdade, o ser humano, geralmente, ele já pratica o voodoo sem saber, né, de alguma forma, né? Porque ele olha para a imagem de alguém, também. Ele inveja aquele alguém, também já manda uma energia dele para aquela pessoa. Isso acontece. Por exemplo, o voodoo, igual o candomblé, nesse sentido, o voodoo e o candomblé é interessante. E lembra pelo menos nesse aspecto. Claro que a tradição egípcia, ela mais completa, né? Ela segue outros meandros constituintes em termos de tradição ritualística, mas há pontos de contato, né? Então, por exemplo, no candomblé, como no voodoo, as forças do bem e do mal, elas são atuantes legítimas. Eles não têm aquela percepção judaico-cristã de bem absoluto e mal absoluto, ou eles entendem o jogo do bem e do mal como uma coisa aceita. Eles entendem isso. Eles entendem que é um jogo dentro do universo e você tem que se virar. Você tem que adquirir sabedoria, conhecimento e poder para lidar com isso também. Então é uma outra perspectiva, entendeu? Você não pode, porque assim, é claro que sempre vai ter essa tendência. Por exemplo, a tendência judaico-cristã, ela sempre vai taxar de pejorativa e de errada as tradições que não são a sua própria. Isso é muito típico, né? É muito típico. Então, quando você quer entender a coisa mais a fundo e você
vai pelo menos ali no momento. Não estou dizendo que você vai ser um praticante nem nada, mas pelo menos queira entender como essa cultura pensa. É interessante você entender como é que é os meandros da coisa, como que são os valores, são diferentes. Existem muitos povos, muitas raças e muitas culturas na Terra, e que são profundamente distintas entre si. E cada qual com a sua riqueza, cada qual com a sua peculiaridade, com a sua... né? Então, aonde eu estou trazendo o voodoo aqui é para mostrar uma tradição interessantíssima, né? Vitalmente poderosa, absolutamente antiga, né? Arcaica, né? E legítima, tá? Dentro desse corpus todo aí, né? Nós não tínhamos ainda abordado a magia do continente africano. Então, é interessante para inserir isso também no debate que nós abrimos aqui sobre ciências ocultas, sobre as práticas de magia e tudo mais. A gente só trouxe o Egito da África mesmo, porque a gente não trouxe ainda. Mas embora ele esteja no norte da África, ele não é exatamente isso, não é a mesma coisa. É outra etnia também, é outra raça, é outra linguagem. É outra linguagem, tá? Embora tenha pontos, logicamente, como eu falei, de contato. Por exemplo, os egípcios também usavam magia de efígie, mas todos os povos da Terra usaram, desde a pré-história. Desde a pré-história, né? O Egito em si ele já usou também, ele também teve algum ponto de semelhança com o voodoo lá nas práticas mágicas? Tem. Bom, é exato. Eu vou falar que o voodoo tem pontos de semelhança pelo fato do Egito ser mais antigo, ser uma cultura mais ancestral. Mas assim, tem. Por exemplo, aliás, eles eram experts nisso. Os egípcios eram experts em necromancia, nigromancia, nas práticas com efígies. Os egípcios levavam servos, escravos mágicos para as tumbas, que eram estatuazinhas pequenos sarcófagos, chamados de Ushebits, que significa aqueles que servem, aqueles que obedecem. Nossa, porque em épocas muito, muito mais antigas, quando os faraós morriam, os seus servos eram sacrificados e eram levados com ele, para servi-lo do outro lado. Nossa, caramba! Exato, isso foi na época, no Antigo Império. Quanto tempo atrás, José? Isso aí? Mais de 3.000 anos. Lá, né? Mas aí, mais de 5.000 anos, né? Então, 3.000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, tá? Então, mas isso aí aconteceu um processo também nisso. Teve um momento que eles passaram a ser substituídos por esses servos, esses Ushebits. Né? Que são esses estatuetas. Estatuetas, né? E davam certo do mesmo jeito? E não só os faraós, mas os grandes, né? Os hierofantes, os magos, eles tinham seus Ushebits. Tá, mas aí o que acontece? Ele chega lá e encanta aquilo do outro lado, ele encanta aquilo. Lá e aqui também. Lá e aqui. E fica encantado com ele no caixão, na tumba. Porque aquilo é um modelo, aquilo é uma imagem. O mago, ele tem o poder de criar formas, pensamento, cara. Se ele cria a carne, ele pode criar um ser, inclusive, biológico com a magia. Isso ainda acontece até hoje. Não assim, mas outro lado. Lá também, do lado de lá. Porque ele morreu e está indo para lá, certo? Ele está indo para lá. E aí está com aquela estatueta junto com ele. Ele leva os servos com ele, aqueles que vão servi-lo. Então, mas a estatueta ele dá vida no outro lado. Ele dá vida, ele próprio também já criou a sua projeção do lado de lá. Ele transfere a sua consciência para o corpo do duplo e se ergue na morte. Nossa, que interessante. Essa é a magia egípcia. Olha, então essa é a magia egípcia, cara. Ele acorda o duplo do outro lado, vai com a consciência toda pro duplo dele. Caramba, e aí... Os corpos físicos dele são meras projeções dele na Terra. Entendeu? Sim. Então, um voodooísta, mas eu estou falando um bocor mesmo, um feiticeiro mesmo, que tenha essa iniciação, ele consegue fazer isso também. Ele também faz. Né? Dentro dos meandros do próprio sistema ali, isso também está ali, porque você vê isso no Gedei, no processo da ressuscitação do Gedei e tudo mais. É claro que isso fica velado para os profanos. Eu sempre vou falar isso. E aí, cada um que queira saber por si mesmo, embarque nessa jornada fascinante que é a iniciação oculta na magia. Senão, vai ficar só no campo do hipotético e tudo mais. Normal. Mas isso já existia.
A magia egípcia ela alcançou um nível de excelência inigualável, Fred. Inigualável. Né? Eu não tô aqui exagerando, mentindo e nem agindo como fanático. Pelo contrário. Senão não estaria falando do voodoo, não teria falado sobre tantrismo antes. Né? Mas eu não tenho como deixar também de observar isso. É um fato. Né? Eles alcançaram uma mestria que até hoje essa influência está presente na magia. E fascina todo mundo, na verdade. Porque assim, na minha busca, porque assim, eu fiz todo um trabalho arqueológico de escavação nos sepulcros secretos da carne, da mente e do espírito. Eu como feiticeiro, como egiptólogo, porque eu queria encontrar as raízes, o fundamento dessa magia. Então eu tive iniciações genuinamente egípcias, tá? De tradição oral e tudo mais no deserto e tal, e também pesquisei. Eu pesquisei, por exemplo, a Cabala, pesquisei o voodoo, eu encontrei elementos aí sim, daquilo que você falou, de uma componente egípcia ali, tá? Porque os egípcios tinham também esse ritual o que eles chamam de loa da cabeça, os egípcios tinham também, assim, de você despertar e saber qual que era o seu néter, ou qual que era o seu duplo, que duplo era aquele encarnado nesse corpo físico, nesse corpo mortal, né? E o rito egípcio do Met-Tet é muito interessante, porque Met é uma palavra que vem de Metum, que é morte. E Tet é uma palavra para serpente. É uma palavra que vem de Tot, que vem de Set, que vem da serpente. Então, é o mistério, é o arcano da serpente, sempre, que permite você se levantar da morte em corpo vivo. Mas então, a gente tem mais do que um duplo? Não, geralmente é um mesmo só. Você tem um duplo, mas assim, a anatomia oculta, ela é fracionada em vários... Esse duplo, ele tem, por exemplo, várias facetas. Né? Então, por exemplo, na tradição egípcia, o duplo, ele começa com o... Também, olha que coisa interessante. Os egípcios chamavam o corpo também físico de corpo de corrupção, corpo cadáver. É igual os voodoo, cara, igual. Corpo cadáver. Por quê? Porque para o egípcio o corpo, ele é um ataúde. É um sarcófago também, onde o espírito está morto. Se ele está inconsciente, ele está morto. Se ele não está... Ele tem que ser despertado. Então, esse ataúde, ele recebe o nome também de Nefer, que é uma palavra para perfeição. Mas a perfeição na magia egípcia é quando esse ente humano se torna desperto. Quando ele se osirifica, quando ele se torna autogerado. Né? Na verdade, isso aí já é mais uma magia setiana do que osiriana. Mas é que Osíris, ele tem mistérios também. E você tem o Osíris verde, o Osíris negro. Eu vou explicar tudo isso no meu curso. Mas vou explicar nos programas também. Fica tranquilo que eu pretendo dar seguimento a explanações sobre a tradição egípcia em outros programas. Que vai ser legal. Que é legal também. Muito então, bacana. mas aí, voltando à questão da anatomia oculta. Você tem o Kat é o corpo de corrupção, o corpo cadáver. Você tem o Ka, que é o duplo. Você tem o Ba, que é a alma, que designa a tua singularidade espiritual, aquilo que te torna um ser único. Né? Você tem o Kaibt, ou Haibit, que é a sombra. Você tem o Ab, que é o coração. Né? Você tem o Ren, que é o nome que veio das águas incriadas. E é a tua, é a tua identidade secreta, o teu nome. Né? Ren. E você tem o Aki. Aki, ele é a combinação do Ka e do Ba, formando um corpo de esplendor que desperta e é capaz de se mover pelas dimensões. Nossa. Do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, do mundo dos mortos para o mundo dos vivos e para outras dimensões desconhecidas também. E esse é um corpo que pode te atormentar também em vida aqui? Também. E no final você tem o Sahu,
que é o corpo incorruptível. O Sahu é a unificação de todas essas Esse agregado todo aí? Num corpo glorioso, absoluto e incorruptível. É o corpo de um Deus. Sim, então esse é o cerne da magia egípcia. Então esses elementos, eles foram continuados, foram herdados pela tradição ocidental. Por exemplo, os gnósticos herdaram esse conhecimento e os retransmitiram, né, os hermetistas, os alquimistas e mesmo os cabalistas também. Num ritual cabalístico como se diz, medieval, de caráter salomônico e tal, você vê toda a estrutura egípcia implícita. Eu ensino isso no meu curso. Eu explico para as pessoas, falo, isso aqui, tudo é egípcio. Que legal. Por quê? E eu explico e eu provo por quê. Eu provo pela linguagem ancestral de poder. E quais as reverberações e como ela continua atuante dentro de um processo mágico, né? Eu não estou também saindo fora do voodoo, só estou querendo aqui enriquecer. Porque existe uma identidade aí, né? Também egípcia e tudo mais, e nós estamos trazendo aqui mais uma expressão de uma magia muito antiga, muito formidável também, muito poderosa, né? Que é altamente gratificante para os seus adeptos, né? Tanto os que são meramente religiosos, quanto aqueles que são magos mesmo, feiticeiros, e a pouca coisa, né? Deixa eu passar vou passar aqui 2 livros, tá? Isso, da literatura. A gente está chegando no finalzinho, então a gente vai então, assim, um livro bem interessante, basicão mesmo, de introdução. Ele aqui é chamado de Do Vodú à Macumba, de Márcia Cristina A. Neves, da editora Tríade Editorial. Esse é básico. É básico, ele é antigo, vocês vão ter que achar ele usado, tá? Esse aqui. Você está lá para ele também acompanhar de perto. Exato, beleza. Esse é um. O outro é o livro chamado Gnose Vodun. O autor chama David Bett, né? O prefácio é de Michael Staley e a editora é Cofinia, Corpo Mente, Curitiba, edição de 2008. Acredito que vocês possam encontrá-lo usado. Esse livro aqui ele é uma excelente introdução à Gnose Vodun, né? Eu sugiro também que vocês procurem no Google ou em sites conhecidos ou desconhecidos também, as monografias da tradição da Serpente Negra. Tradição da Serpente Negra. É um dos estudos mais completos sobre voodoo que eu já vi. Tá? Do ponto de vista não só histórico e teórico, mas do ponto de vista iniciático. Né? Porque são monografias associadas, inclusive, ao mistério da Gnose Vodun, tá? Eu estou aqui mostrando o livro do David Bett e tal, que é uma preciosidade publicada no Brasil e que não é nem tão conhecido assim, infelizmente, né? Mas para as pessoas sérias, que têm uma abordagem séria desse tipo sobre essas tradições, vai ter um material aqui magnífico, tá? Esse livro aqui, ele fala de correntes ofidianas, correntes araquidonianas, como o voodoo usa o mistério das correntes incetoniana, araquidoniana, ofidiana, né? Porque aí volta naquele mistério que eu te falei, da Obea e do Anga. O Anga é o feitiço. É o feitiço. Qualquer elaboração de um feitiço é chamado de Anga no voodoo. E a Obea é o ato. É o ato da palavra de poder, na palavra do enfeitiçamento. Né? Mas quem consegue manejar o Obea é quem domina as correntes ofídicas. Legal. O poder magnético e elétrico lá que controla os espíritos. Os espíritos serpentes, eles dominam tudo. Aquele que domina esse mistério, ele tem a realeza e a mestria em toda a magia. Tá? É assim que a coisa funciona. Por trás do voodoo também, por trás de toda a grande tradição, antiga ou mesmo moderna que seja séria, tá? Você vai encontrar essa eminência parda por trás, controlando. Então, é assim que nós podemos encerrar essa pequena introdução ao voodoo. Tem mais coisas, tá? Mas assim, né? Tem mais coisas, mas a gente pode falar depois também. Porque a gente vai começar a live já, né? Quanto falta para a live? Faltam uns 10 minutinhos até preparar. Dá para só encerrar então com uma coisa legal aí, que é assim,
Então, no voodoo também, a carne também é um sepulcro. Também é o corpo cadáver e tal. Então, assim, na tradição da feitiçaria xamânica, a ossada, o sacrário dos ossos, ele encerra o mistério, o glifo dos espíritos. Tá? O glifo do espírito. Então, é pela ascensão por essa ossada, pelo despertar nela, que o feiticeiro ganha a automestria sobre a carne e o espírito. Né? Tá. Ele desperta o Metet, ele adquire o seu nome de poder e ele passa a exercer também poder sobre os poderes invisíveis e visíveis. Isso aí, logicamente, depende de cada um, da sua própria capacitação dentro do mundo da magia também. Tá? Os mais assim, os mais profundos, os mais ousados, eles vão além. Então, esse rito necromântico, ele visa esse ato de despertar para além dos limites mesmo, da própria ilusão temporal, né? Pô, legal, Zé. Então tá bom. A gente vai deixar agora, o pessoal andou perguntando com certeza nesse vídeo que nós fizemos agora, mas que o Zé falou sobre curso, sobre magia egípcia. Ele não vai falar sobre isso? Vai. A gente fala na live, então, para não repetir. Não, mas vai ter já o comercial que a gente vai fazer sobre tá. essa sua ideia aí, sobre o seu curso. Nessa sequência aqui, então, eu convido vocês a ficarem aí com a gente, porque o Zé vai falar sobre agora o curso que ele vai dar dia 20 de junho, aqui no espaço Não, mas calma, a gente vai fazer o comercial e depois a gente põe aí. Não, eu não vou falar. Eu só vou falar que esse curso sintetiza todos esses mistérios que eu venho explanando e tal. Ele dá uma excelente introdução à coisa também. Então. É isso. Querem saber mais? Então fique com a gente que a gente vai estar na sequência com ele aí. Bom, Zé, enquanto eles ficam vendo o que você veio trazer para eles aí, além dessa explanação que você acabou de colocar mais com relação ao que vai ser o curso, vamos nessa então, né? Vamos embora. Vamos lá. Oi pessoal, hoje eu estou aqui para passar uma informação muito interessante. O tão aguardado curso de magia egípcia finalmente está saindo. Eu vou começar fazendo o curso presencial. Eu trouxe aqui para vocês o esquema do curso, como que é o plano dele, tá? Vamos lá. Curso de magia egípcia. Antigo Egito, trono do Deus oculto, fundamento da magia primigênia. A magia egípcia em seus processos práticos e efetivos. Os pilares de poder da antiga tradição mágica egípcia, seus imperativos. Primeiro tópico, teogonia e cosmogonia, a linguagem de poder que criou o universo, os mistérios do imutável masculino e do eterno feminino. Segundo tópico, corpo dos deuses como linguagem de poder, o significado hieroglífico dos Neteru egípcios. Terceiro tópico, a anatomia oculta do homem, seus corpos sutis e sua unificação. Quarto tópico, fórmula do macaco divino, a assunção das formas divinas, como incorporar, concentrar e direcionar o poder dos deuses. Quinto tópico, prática de magia ritual, domínio da lei da vontade, da lei do azote, da lei da correspondência e da lei da imaginação. Sexto tópico, rito de banimento de Otep Secos, o olho de Horus, o Horus vermelho, Ra-Urkut, o senhor da guerra. Rito de purificação interior do mago e de proteção externa do ambiente. Sétimo tópico, rito de Ogdoada como criação de vórtice, a abertura de portais ocultos e amplificação da potência dos rituais. Oitavo tópico, consagração e animação de talismãs, imagens e efígies. Este curso inédito propicia o fundamento para a prática dos sistemas de crenças mágicos primordiais e posteriores à magia do Antigo Egito. Basicamente é isso que eu venho falando durante muito tempo e eu estou mostrando isso em termos práticos, tá? Quem tiver a condição de ter acesso a esse curso vai ter nada mais, nada menos que uma chave muito preciosa em sua mão. O poder de entender o fundamento de todos esses sistemas mágicos posteriores, inclusive, né? Seja a cabala, o hermetismo, a gnose, a alquimia e o próprio tantra. Então eu conto com a presença de todos vocês. O endereço é no Instituto de Conscientização do Safira, localizado na rua José Vicente de Azevedo, número 51, Vila Mariana, São Paulo. Vai começar agora no dia 20 de junho às 19h30. Tá? Um grande abraço e até breve.
Tchau.